Olá pessoal, vamos estudar a ANOVA com auxílio do Excel. A ANOVA basicamente mede se existe diferença na média entre alguns fenômenos. Vocês podem estar se perguntando, não é só olhar a média? Não, não é só olhar a média. Porque quando a gente faz a média simples de um fenômeno, nós estamos olhando a média da amostra. E a ANOVA nos traça um parâmetro para a média da população. Vamos analisar um exemplo. Suponha que o agricultor tem a sua plantação atacada por pragas. Ele parte da hipótese que o local onde a planta está localizada oferece alguma diferença em relação ao número de pragas que atacam essas plantas. Então aqui ele fez um processo de amostra. As plantas que estão na borda, as plantas que estão a 3 metros, as plantas que estão a 10 metros e as plantas que estão no centro. Tem diferença ou não tem? Então, para isso, nós faremos o ANOVA. A primeira coisa, vamos entender que o ANOVA é um teste de hipóteses. Então, a gente precisa traçar duas hipóteses, mutuamente excludentes. A hipótese nula vai dizer o seguinte, por definição, a hipótese nula vai dizer que não existe diferença na média. Ou seja, ele pode plantar onde ele achar melhor, que não oferece nenhuma diferença. A hipótese alternativa, que a gente pode marcar com H1 ou com HA, tanto faz, que existe diferença na média. Então é esse teste que a gente vai realizar e aí iremos tirar uma conclusão ou outra e a partir daí esse agricultor pode organizar o seu pomar de modo a que consiga ter um resultado melhor, né, em relação ao ataque de pragas. Primeira coisa, nós precisamos ter análise de dados habilitada. Eu já ensinei isso em outras aulas, né? Então eu vou supor que vocês já habilitaram a análise de dados. Quando a gente abre a análise de dados aqui, nos aparece três opções para a ANOVA. A ANOVA fator único, a ANOVA fator duplo com repetição e a ANOVA fator duplo sem repetição. Essa situação que eu coloquei para vocês aqui, vocês estão olhando o número de plantas atacadas a partir da posição em que ela está no pomar. Vocês estão olhando esse fenômeno a partir de uma única perspectiva, que é a localização. Por isso, nós teremos uma ANOVA fator único. Eu vou apagar aqui os meus dados históricos, que eu estava usando há pouco. E aqui o quadrinho é bem fácil. Intervalo de entrada, vocês marquem aqui os valores. Essa última linha minha que era para a média, tá? Então vocês não marquem ela. Vocês marquem apenas o fenômeno que foi amostrado. Eu tenho por costume usar rótulo na primeira linha, eu acho que fica muito mais organizado. E o intervalo de saída é onde vocês querem a resposta. Eu vou colocar aqui em H1. Então o Excel fez essa mágica aqui para nós, então vamos dar uma analisada nesses parâmetros que ele nos trouxe. Inicialmente aqui a gente tem um resumo do fenômeno com a soma, com a média, com a variância, amostra de tamanho 6. Então ele traz alguns fatores aqui para a gente compreender o fenômeno. Mas a gente vai se concentrar aqui nessa parte que é a ANOVA. Então, onde diz entre grupos, essa é a parte que se refere ao fenômeno em si. O que é o fenômeno em si, pessoal? A localização da planta. Então, essa linha aqui vai ser dedicada para o próprio fenômeno. E a linha de baixo vai ser dedicada para o resíduo, né? A flutuabilidade estatística, algo que não se relaciona com esse fenômeno que a gente estudou. Então, o que a gente tem de significativo aqui? Tem alguns valores que a gente precisa cuidar. Nós temos aqui GL, grau de liberdade 3. Isso significa que a nossa amostra era composta por quatro fenômenos, né? 1, 2, 3, 4. Borda 3 metros, 10 metros e centro. Sempre menos 1. O grau de liberdade seria o número que a gente tem aqui, menos 1. Quando a gente pega
esse fator aqui, que é a soma dos quartis, que é uma fórmula enorme para fazer à mão, e divide pelos graus de liberdade, nós temos esse valor aqui, que é a média dos quartis. O mesmo vale aqui para o resíduo. Esse fator aqui ele é trazido a partir de uma fórmula. Graus de liberdade, aí a gente considera que a nossa amostra é do tamanho 24, então aqui no final tem que fechar 23, sempre menos 1. Combinando com esse 3 que tinha anteriormente, nós temos 20 aqui como graus de liberdade. Então, fazendo esse fator aqui, 97 com 66, dividido por 20, nós chegamos em 4,88. E dividindo esses dois valores aqui, dividindo a média dos quartis do fenômeno pela média dos quartis do resíduo, nós encontramos o valor que nos interessa. A gente vai olhar para o F e para o F crítico. São esses dois valores que a gente vai comparar um com o outro. A comparação entre esses valores aqui é que vai me trazer se eu vou aceitar a hipótese nula ou a hipótese alternativa. Então a gente desenha uma curva F, eu já tinha desenhado ela aqui para vocês, e no primeiro momento a gente posiciona o F crítico. Vocês vão desenhar essa curva F aqui, que seria uma curva normal mais puxada para a direita, e sempre vai criar duas regiões. O F crítico é a fronteira dessas regiões, 309. Tá? Reparem que eu posicionei aqui no gráfico no 309 mais ou menos. Tá? Então vai criar duas regiões. Essa região da cauda é a região da hipótese alternativa, e essa região aqui inicial é a região da hipótese nula. Aí vocês olham o F. Tá? O F crítico é a fronteira, é ele que vai demarcar essas duas regiões. E o F é o que vai dar a decisão para vocês de qual hipótese vocês vão assumir. Onde ficaria o F, pessoal? O F ficaria aqui, né? Mais ou menos entre o 6 e o 7. É 6,60. Vocês reparem que ficou nessa região que está em azul aqui, que é a região da hipótese alternativa. Então a gente pode afirmar, vamos botar um R de resposta, existe diferença na média. Ou seja, o agricultor precisa se concentrar nesse fator aí que é a posição, tá? E se o professor de vocês pedir a justificativa, vocês podem dizer que o F ele superou o F crítico em termos de posição. Mas a gente pode tirar desses valores aqui. A gente também confirma a hipótese alternativa a partir do valor de menos P. O valor de menos P sendo inferior ao nível de significância, que é 5%, né? Nós temos um aceite aí da hipótese alternativa. O que mais a gente pode fazer com isso aqui? A gente ainda pode olhar os percentuais, tá? Os percentuais que o fenômeno ocupa e os percentuais que o resíduo ocupa. Então a gente faria uma espécie de regra de 3 simples, sendo o total, né? Comparando com esse parâmetro total aqui. Então, para a gente analisar o percentual que o fenômeno ocupa nisso, a gente vai pegar esse parâmetro aqui, dividir pelo total e multiplicar por 100. Então, aqui, né? Igual, abre parênteses, aqui esse I13 dividido, que é a barra, pelo I16 e multiplicado por 100, que é uma preferência pessoal minha. O que eu tenho aí, então, pessoal? Eu tenho em torno de 49,78%. O que isso quer dizer? Que 49,78% da diferença na média dessas plantas atacadas por pragas é explicado pelo fenômeno. No nosso caso aqui, a posição. E o resíduo explica quanto? A gente vai pegar aqui o parâmetro do resíduo, dividir pelo total e multiplicar por 100. Vocês também podiam fazer 100 menos esse 49 aqui, que ia dar a mesma coisa. Então, o resíduo que
compõe-se aí com a flutuabilidade estatística e com outros fatores, ocupa 50,21% mais ou menos do fenômeno, praticamente meio a meio, né? Então, é muito importante a geração desses parâmetros no Excel, a posição do F crítico para marcar a fronteira e a posição do F que vai dar a resposta para você, se a hipótese nula ou a hipótese alternativa está sendo acatada. Além disso, esses parâmetros aqui do SQ, da soma dos quartis, podem fornecer a porcentagem do fenômeno investigado, porcentagem que ele é responsável pela variação da média. Certo, pessoal? Bons estudos!